Olá pessoal, é uma alegria estar de volta para falar sobre um assunto que eu gosto demais da conta, que é sobre micorrizas. Então a aula de hoje, ela tem um conteúdo relativamente conciso, mas que a gente vai explorar de uma forma bem interessante. Eu quero falar hoje para vocês sobre os tipos de micorrizas, né, o benefício dessa interação, os fatores que controlam a associação do tipo micorriza, o potencial biotecnológico que existe nessa associação, e a gente vai trazer alguns estudos de casos para a gente entender um pouco mais esse conceito que eu estou trazendo para vocês hoje, que é uma coisa que eu quero com certeza que fique fixado para o resto da vida de vocês, porque é uma coisa muito bonita e muito interessante, e que quem sabe vai ser ainda muito explorado da forma biotecnológica no futuro, ainda mais do que é hoje. Tá legal? Muito bem. A gente sabe, né, a gente já viu e vocês sabem que os fungos do solo, eles são seres onipresentes, né? A gente sabe que todo o solo está carregado de fungos. Eles, assim, se encontram desde solos mais desérticos a solos tropicais, em grandes quantidades, né, em termos de biomassa, eles estão ali juntinho com as bactérias. É claro que em termos de número de células, eles estão em menor abundância, mas em termos de biomassa, eles equalizam bem ali com as bactérias. Eles estão variando desde uma relação super benéfica para as plantas, né, onde a gente está colocando eles como simbiontes, até uma relação que, apesar de eu ter colocado aqui no oposto, na verdade é um outro tipo de simbiose, é uma simbiose é uma simbiose negativa, onde ao invés dele fazer uma relação positiva com a planta, ele causa um processo negativo. E a gente está falando aqui dos patógenos, né? Então a gente tem várias doenças causadas por fungos, que são os fitopatógenos, e então os fungos estão oscilando aí entre elementos muito positivos sobre um viés de promoção de crescimento vegetal até um viés muito negativo, onde a gente está trabalhando nos fitopatógenos, e entre esses dois extremos, né, sobre uma visão antropocêntrica, a gente tem aqueles que estão simplesmente trabalhando no funcionamento do ecossistema. Ali, por exemplo, na ciclagem do carbono, a gente viu que eles são muito importantes disso, nessa etapa, e a gente está falando aí dos saprófagos, né? São aqueles que estão ali comendo a matéria orgânica. Hoje, o que a gente vai estar dando um destaque são para esses carinhas aqui, ó. Parte desses organismos simbiontes, que são aqueles que vão estar trabalhando com a gente na parte das micorrizas. E os saprófagos, eles são aqueles que formam a base da ciclagem de nutrientes. A gente já falou para vocês, né, que existem cadeias de carbono muito grandes e que essas cadeias de carbonos enormes, quem são os rapazes capazes de quebrá-las são os fungos. Sem os fungos a gente teria um acúmulo enorme de ligninas, né, etc., que estão no ambiente, e seria uma dificuldade muito grande para a gente ciclar determinados compostos de carbono. Muito bem, vamos adiante. Micorrizas, né? O que vem a ser a micorriza? Muita gente confunde micorriza com fungo. Ah, micorriza é um tipo de fungo. Não, micorriza não é um fungo. A palavra, na verdade, ela deriva, né? Micofungos, rhiza, raízes, e micorriza é o nome da associação entre fungos e raízes. Então, micorriza se eu estiver errado, mas, na verdade, as micorrizas são simbioses entre fungos e raízes. Ele é um processo já muito antigo, é um processo de coevolução entre plantas e fungos, e eu vou mostrar para vocês como é muito fácil enxergar esse processo de coevolução entre esses organismos através do entendimento de como essa dependência e essa relação foi sendo formada ao longo
do processo evolutivo das plantas e dos fungos, né? A associação do tipo micorriza, inclusive, ela foi muito importante para a conquista do ambiente terrestre. Então, quando fungos e plantas começaram a se associar, lá no início do processo de diversificação das plantas, né, aquilo ali ajudou muito as plantas a conquistar o ambiente terrestre e foi tão bem sucedida essa relação entre as duas partes que até hoje a maior parte das plantas permanece associada aos fungos. Então, a gente estima que essa relação ela começou aproximadamente 400 milhões de anos atrás, tá? E ela é uma simbiose que pode ser facultativa ou obrigatória. Isso a depender de quem que a gente está olhando, né? Se a gente está olhando da parte do fungo, ou se a gente está olhando da parte da planta, ou se a gente está olhando de que tipo de micorriza que nós estamos falando aqui. Então, ao longo dessa aula, isso vai ficar um pouco mais claro, mas já para dar um spoiler aqui para vocês, por exemplo, tem fungos que só vivem em associação com algumas plantas, e tem alguns grupos de plantas que são bastante dependentes de fungos, outras que vivem muito bem sem elas, mas se a situação apertar, um fungo vem muito bem a calhar, tá bom? Legal. Então, características gerais da interação, né? Vamos falar assim de uma forma bem geral, depois a gente vai dar uma detalhada nesse processo. Bem, elas são as simbioses mais abundantes da natureza, né? E por que são as simbioses mais abundantes da natureza? Porque basicamente elas ocorrem entre 80 a 90% das plantas vasculares estudadas. O que são plantas vasculares? Lembra que a gente estudava lá no ensino fundamental que as plantas elas dividiam, né, em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, as briófitas são as plantas não vasculares. Todas as demais já são vasculares. Então, todas essas outras plantas, todas as não briófitas, a gente já está falando das plantas vasculares, e de 80 a 90% dessas plantas que nós estudamos, nós percebemos que elas possuem associações do tipo micorriza. Então, existem associações com fungos ocorrendo nela, tá? Olha só que coisa interessante, né? A gente sabe aí que tem mais ou menos 300 mil espécies de plantas que existem, né? Então, 300 mil espécies de plantas. Olha, é muita espécie descrita. Então, essas 300 mil espécies de plantas, 80, 90% delas, são colonizadas por aproximadamente 180 espécies de fungos micorrízicos do tipo arbusculares. Ou seja, um pequeno grupo de fungos, 180 espécies, são capazes de colonizar a maior parte de todos os vegetais que a gente encontra na natureza, tá? Então, fungos micorrízicos do tipo arbuscular. Existe um outro tipo bem abundante de micorriza também, que são micorrizas do tipo ectomicorriza. Daqui a pouco eu vou mostrar um quadro geral. Esses já colonizam um grupo menor de plantas e existem mais ou menos umas 5 mil espécies de fungos. Então essas já são mais espécies específicas. A gente vai detalhar isso daqui a pouco um pouquinho mais claro para vocês. Mas características gerais, a gente vê que são interações muito abundantes, ocorrem praticamente em todos os lugares. Então aqui eu já dei um spoiler de 300 mil espécies vegetais, então eu queria que vocês gravassem só esse númerozinho aqui, ó. 300 mil espécies vegetais e 180 espécies de fungos. Olha só, quando a gente imagina nisso, né, a gente já consegue imaginar que lá no início da evolução, da divergência das espécies vegetais, um pequeno grupo de fungos, que são esses caras aqui, eles se associaram com provavelmente o ancestral desses 300 mil espécies vegetais aqui, ó, e eles foram coevoluindo juntos, e essa associação foi se espalhando, e a diversificação dos vegetais
acompanhou esse grupinho aqui de micorrizas do tipo arbuscular, tá bom? Como que ocorre esse processo de simbiose? Ocorre mais ou menos daquilo que a gente falou para vocês com relação às bactérias endofíticas, né? As plantas selecionam ativamente a comunidade de fungos. A partir de que forma? Bem, primeiro a partir de uma compatibilidade estrutural. A gente está falando de dois organismos eucarióticos, né? Então existe ali já uma relação de proximidade em termos de morfologia celular, de estrutura de parede celular, etc e tal, que já facilita muito a conexão entre esses organismos. E a seleção em si, ela vem muito em função dos exudados radiculares e dos risodepósitos. Lembra que eu abordei essa questão de risodepósitos? Por exemplo, que são as descamações das células conforme as raízes vão crescendo, etc e tal. Então, isso daqui tudo, para a planta, possui um alto custo. Exudados radiculares, etc e tal, são produtos, né, são moléculas de carbono, geralmente de baixo peso molecular, que a planta vai produzindo. Então são alimentos muito bons ali para a microbiota do solo, porque ali é um alimento, um carbono lábil, super fácil de ser assimilado, mas a planta está ali, ó, fotossintetizando aquilo e está jogando no ambiente. Para que ela vai fazer aquilo? Quando ela precisa, geralmente, de ajuda, ela vai recrutando determinados organismos, jogando aquilo no ambiente. Quando é um fungo do tipo micorriza arbuscular, você viu já pelo aquele índice que eu dei de 180 fungos colonizam 300 mil plantas, a gente percebe que não é muito específica essa relação, né? Então os fungos, com um único fungo, ele é capaz de colonizar várias plantas diferentes, várias espécies de plantas diferentes. Então ele vai ali, ele vai achar um fungo que está próximo, ele vai colonizar a planta e ele vai auxiliar aquela planta ali no desenvolvimento dela através de mecanismos que a gente vai explorar mais adiante, tá? A planta comanda esse processo de seleção do micro-organismo. Quando ela está numa situação ótima, então ela vai reduzir, por exemplo, essa exudação, ela vai reduzir o recrutamento e ela vai reduzir a sua capacidade de ser colonizada por micro-organismos, especialmente a sua capacidade de fazer associação do tipo micorrizas, tá? Do tipo micorriza arbuscular, ectomicorriza e assim por diante. Hoje, a gente considera 7 tipos diferentes de micorrizas. Então, por exemplo, tem a micorriza arbuscular, tem a ectomicorriza, tem a endoectomicorriza, micorriza arbutoide, monotropoide, ericoide e orquidoide. Tá? Poxa, o que diferencia cada uma desses tipos de associação micorriza, né? Basicamente, são as formas com que essas associações entre o fungo e a planta ocorrem no interior da planta, em relação, por exemplo, à forma com que o fungo interage em relação a nível celular mesmo. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem como se fosse uma raiz da planta, a raiz está comprida aqui, né? Então imagina que isso aqui é a raiz, eu fui lá e cortei aqui, ó, pum. Fiz um corte transversal, cortei, e aí eu virei e estou olhando aqui, ó, bem ao longo do corte transversal. E aí cada um dessa fatia da pizza aqui é um tipo de associação das micorrizas, né? Então, por exemplo, algumas delas a gente vai explorar muito bem, outras a gente só vai citar aqui, porque também não faz sentido a gente querer esmiuçar e detalhar cada um desses tipos, é importante a gente entender o geral, e depois, quem tiver interesse de estudar profundamente, vai na literatura descobrir esses detalhes. Mas, por exemplo, olha que interessante, né? A micorriza arbuscular, ela, por exemplo, forma esses arbúsculos, que a gente está vendo aqui, por exemplo, no interior das células. Se a gente olhar, o único que forma arbúsculo mesmo é essa daqui.
E ela tem outras características, como por exemplo, ela forma vesículas internas, ela forma vesículas externas, como aqui tem uma vesícula externa, né? É, ela não forma, por exemplo, um manto externo aqui ao redor da raiz. Então essas são características da micorriza do tipo arbuscular. A micorriza do tipo ectomicorriza, ela já é um outro tipo de fungo que cria essa associação. E olha, ela não entra dentro, né, das células, ela cresce por entre as células, tá vendo aqui, ó? Depois a gente vai explicar isso tudo. E olha, ela cria uma espessa camada ao redor da raiz, depois a gente vai falar sobre isso, e não tem nada de arbúsculos. Já a endoectomicorriza, ela já tem características diferentes. Ela já cresce menor aqui por fora, ela entra aqui, mas também adentra um pouco o interior de algumas células. A gente olha do tipo orquidoide, ela forma determinadas estruturas internas dentro das células. A arbutoide é diferente, a monotropoide também. Cada uma tem uma forma de interação a nível celular e características morfológicas em termos das associações que elas desenvolvem aqui dentro. Então, por exemplo, quando a gente começa a estudá-las, né, então aqui tem uma tabelinha que vai trabalhando as características, eles já tentam organizar uma série de informações. Por exemplo, o fungo, ele é septado ou aseptado? Então, quando a gente olha na nossa tabela, a gente vê que todos os tipos de formação de micorrizas são formados por fungos septados, com a diferença do fungo que formam as micorrizas do tipo arbuscular. O que significa isso? Significa que quando a gente olha uma hifa fúngica, ela não tem mais a divisão em células únicas, olha, onde tem os septos. Então ela forma basicamente um duto multinuclear, tá vendo? Como se fosse um grande duto de transportador de substâncias. Ela é super eficiente no transporte de substâncias, por exemplo, do solo para o interior da planta, até mesmo entre plantas, como alguns autores defendem essa participação das micorrizas, né? Então, tá aí, por exemplo, uma característica. Quando a gente olha outras características dessa, por exemplo, vamos olhar lá. Então, tem grupos, por exemplo, né, como, por exemplo, a Ericalis, né, que é do tipo do micorriza arbutoide, ele dá só nesse grupo de plantas. Ou, por exemplo, quando a gente... A Ericalis aqui também. Ou, por exemplo, quando a gente pega monotropoide, ele dá apenas nesse grupo de plantas. O orquidoide, ele ocorre apenas em orquídeas. Então, são específicos de grupos de plantas, tá? Então, tem todas essas características, enquanto, por exemplo, micorrizas do tipo arbuscular, ectomicorriza e endoectomicorriza, eles já ocorrem tanto em gimnospermas como angiospermas. São aqueles grupos mais abrangentes. Na verdade, disparado, muito disparado mesmo, as micorrizas do tipo arbuscular são aquelas que são amplamente distribuídas, tá? E a gente tem aqui, só um minuto, e a gente tem aqui, por exemplo, as ectomicorrizas como também sendo bastante presentes. Essas duas a gente vai detalhar um pouco melhor. As demais a gente vai entender que ocorrem, que são distribuídas em grupos específicos de plantas e que têm características específicas, às vezes, como por exemplo, vamos olhar aqui a tabela. Eventualmente, por exemplo, são só como as comicotas, outros são de basidiomicotas. Aqui no caso, por exemplo, da arbuscular, são zigomicetos. Quando a gente está falando, por exemplo,
se, por exemplo, produzem manto fúngico, a gente vê que alguns produzem, outros não produzem, alguns fazem mais ou menos, alguns têm colonização intracelular, outros são apenas extracelular. Alguns formam uma rede de Hartig, que a gente vai apresentar daqui a pouco para vocês. Alguns formam vesículas, na verdade só um forma vesícula, né? Arbúsculos, se provocam ou não alterações nas raízes. Então, o que é essa alteração? São alterações visíveis ao olho nu, né? Então, a gente vê, por exemplo, que quando está colonizado por uma micorriza do tipo arbuscular, e você pega uma planta, é incapaz da gente saber se ela está ou não colonizada por aquele fungo apenas ao olhar para ela. Porém, eventualmente, quando está com uma ectomicorriza, e a gente vai ver isso, só de olhar na raiz você já mata a charada. Falou, ó, a ectomicorriza aqui. Já cansei de ir para o campo puxar a raiz e mostrar para os colegas. Aqui, ó. Tá vendo? Essa coisa aqui, ó. Isso aqui é uma ectomicorriza acontecendo, tá? Então isso é muito interessante. Por essa tabelinha já dá para ver muita coisa, muita informação sobre o que diferencia esses vários tipos de associação, né, do tipo micorriza. Vamos adiante. Muito bem, micorrizas arbusculares. Essas são aquelas micorrizas, né? Bem, antigamente a gente achava que elas eram exclusivas de um único gênero, que era o gênero Glomus. Hoje em dia a gente entende que não é assim. A gente sabe que elas são exclusivas da ordem Glomeralis, porém estão presentes em 18 gêneros, né? A gente entende que elas estão presentes, por exemplo, em 11 famílias, mas ainda assim é um grupo bem restrito, que se a gente pensar na quantidade de plantas que elas colonizam. Eles têm distribuição mundial, como eu já falei para vocês, ocorrem na maior parte dos vegetais vasculares. São muito mais abundantes que as ectomicorrizas. E olha só essa informação, que coisa interessante, né? O mistério extraradicular, ou seja, fora da raiz, pode atingir de 14 a 50 metros em 1 grama de solo. Ou seja, a quantidade de micélio permeando 1 grama de solo pode ser tão grande que, se você fosse capaz de esticar isso linearmente, poderia chegar a 50 metros. Olha que absurdo, né? Então vamos pensar agora numa microescala, numa escala ali no nível de fungo, no nível de raiz, de bactéria, no nível de solo e nos microambientes, por exemplo, de um agregado de solo. Imagina a capacidade de exploração dos recursos que a gente tem quando a gente tem esse nível, por exemplo, de superfície de contato no solo. É absurdamente maior do que, por exemplo, quando a gente compara com a capacidade que a raiz pura tem em contato com o solo, né? Lembrando que quando a gente está falando de capacidade de obtenção de recursos de uma raiz, a raiz absorve aquilo que vem por difusão, né? Difusão normal, vem junto com a água, mais nada. Então, tem que estar perto ali na superfície de contato. O que é uma coisa interessante das micorrizas arbusculares? A gente nunca, até hoje, foi capaz de colocar uma micorriza arbuscular, dessas 180 espécies que tem, apesar de elas estarem em 80, 90% das plantas, ou seja, apesar de elas estarem em todos os lugares, a gente nunca conseguiu colocá-las numa plaquinha de Petri pura e cultivar e deixar na BOD ali para crescer linda e maravilhosa. Nunca conseguimos. Somos incapazes até hoje de fazer isso. Por quê? Porque ela perdeu a capacidade saprofítica dela. Olha, lembra que eu falei para vocês que eu ia demonstrar claramente como isso era um processo de coevolução? Então, mais uma coisa para provar aqui. Não só a gente tem um pequeno grupo de fungos, né? Uma única ordem de fungos que colonizou todo o reino planta, todos eles, como esse grupo de fungos aqui, ó,
não vive longe das plantas. Ela é incapaz de viver por si só. Ó. Perdeu a capacidade saprofítica. Ela não tem a capacidade, por exemplo, de chegar no meio ambiente e sair quebrando, por exemplo, as cadeias de carbono e viver por si só. Então, esses organismos, né, eles são produtores de esporos, então os esporos deles estão espalhados por aí. Então, os esporos, eles são capazes de germinar, mas após germinar, se não encontrar uma planta, ele morre, né? E não só a planta é necessária para nutrição desse organismo, como ele é capaz, a planta é responsável pela regulação higiênica. Então esse grupo de plantas que está aqui, ó, é capaz por regular os genes deste grupo de fungos que está aqui. Tamanha dependência que um desenvolveu do outro, tá? Então, quando a gente fala que ele não é cultivável em condições axênicas, é livres de outros organismos, tá bom? Não conseguimos fazer isso. Então, a gente até consegue, por exemplo, junto com uma cultura de tecidos, manter um fungo vivendo numa placa de Petri. Mas livre, completamente livre, não conseguimos. E olha só, que empecilho que isso é hoje para o desenvolvimento de produtos à base de fungos micorrízicos que fazem associação do tipo micorriza arbuscular. Eu vou mostrar umas imagens muito lindas para vocês, olha. Então isso daqui é uma micrografia, né? Então a gente tem aqui um corte longitudinal de um tecido. Então a gente vê dentro desses tecidos a formação de vesículas, olha que coisa linda, vesículas internas. Qual é a função dessas vesículas? Armazenamento de nutrientes. Então, reservas, por exemplo, de carbonos, de lipídios, etc e tal, para a nutrição do fungo e da planta, tá? E aqui, hifas que saem da raiz e vão para fora dela, por exemplo. Então a gente tem, nesse caso, né? Aqui um desenho, só para vocês entenderem. Esses tijolinhos aqui internos são as células vegetais. A gente tem um pelo radicular. O que é um pelo radicular? É uma parte da célula da planta que sai e é onde faz a absorção de muitos nutrientes, tá? Então sai aqui, ó. O que acontece aqui no pelo radicular? Olha, aqui no pelo radicular esse fungo entrou. Então aqui tem uma compatibilidade estrutural, o fungo entrou, aqui ele sai da parte externa para a interna, ele vem, aqui ele criou alguns novelos, tá vendo? Ele enovelou e aqui ele forma arbúsculos. Esses arbúsculos são como se fossem alvéolos do nosso pulmão. Esses arbúsculos, eles são as regiões de troca de nutrientes do fungo para dentro da planta, tá? Esses arbúsculos, eles não têm uma longa vida. Eles vão durar ali um tempinho e depois eles vão se desfazer. Vai ser digerido ali dentro da célula, vai virar nutriente. O fungo vai criar um novo arbúsculo em outra célula e aquilo ali vai ser como se fosse uma zona com alta superfície de contato para trocar. As vesículas, elas ocorrem de forma interna e elas ocorrem de forma externa. Então tem vesícula dentro e fora da planta. E existem grandes bolsões de esporos, né, que servem como propagação do fungo quando esse fungo aí estourar, quando esse solo aí se romper, alguma coisa assim, esse solo vai ser espalhado ou alguma coisa do tipo e ele vai conseguir colonizar outras raízes por ali, tá ok? Funciona mais ou menos desta forma. Aqui é uma micrografia mostrando uma célula vegetal, então isso aqui é uma célula vegetal, né? E aqui um arbúsculo, muito lindinho. Uma outra micrografia mostrando, então aqui é a hifa do fungo e o arbúsculo, olha como que ele chega a ser muito fino. Então essa aqui são as trocas, né? Então parece bastante um alvéolo pulmonar, onde ele vai fazer as trocas de nutrientes especializadas com as plantas. E aqui alguns micélios e bolsas de esporos. Então aqui a gente tem umas bolsas de esporos e aqui os esporos de fato. E a identificação desses fungos, ela ainda é feita
pelos especialistas, pela morfologia dos esporos, né? Então, alguns esporos eles são bem grandes, a gente consegue ver apenas por uma única lupa, e pela forma, por exemplo, aqui o gênero Glomus, Gigospora, Calospora, pela morfologia dos esporos, e pelos bolsões, etc e tal, especialistas no assunto, eles conseguem saber qual é o gênero, eventualmente até mesmo a espécie de micorriza que está ocorrendo no ambiente, perfeito? Muito bem. Agora vamos falar do segundo tipo de micorriza mais abundante, que são as ectomicorrizas, né? As ectomicorrizas, elas já não são tão específicas, elas não são de uma única ordem, elas já pertencem a mais de um filo. Então elas, por exemplo, pertencem ao filo Basidiomyceto, Ascomycetus e Zygomycetus. Elas são bastante predominantes, principalmente em florestas de coníferas ou pinheiros, né? De regiões temperadas, mas elas também ocorrem amplamente aqui nos trópicos. Existem aproximadamente de 5 a 6 mil espécies, então muitas espécies, que são associadas a aproximadamente 10% das angiospermas, tá? Então, olha a diferença. A gente falava antes de 180 espécies colonizando 90 a 80% dos vegetais vasculares, e aqui a gente está falando de 5 a 6 mil colonizando 10%. Então aqui já é um processo que ocorreu bem mais tardiamente no processo evolutivo. E aqui a gente tem uma seleção espécie específica muito mais forte, né? Aqui, por exemplo, a espécie vegetal, ela não coloniza qualquer ectomicorriza e vice-versa. Aqui, o tipo de ectomicorriza só dá em alguns tipos de espécies vegetais e assim acontece, né? Não é aquela promiscuidade que a gente tem nas micorrizas arbusculares, tá? Como eu falei antes, elas promovem alterações estruturais nas raízes. Aqui tem uma coisa muito legal, tem umas estruturas bonitas, né? O que acontece aqui? Conforme o fungo vai crescendo ao redor da raiz, ele vai criando o que a gente chama, né, desse manto fúngico. Então isso aqui é um acúmulo dos micélios, tá vendo? Chama manto fúngico isso daqui. E aí, o que acontece? Esses caras, eles não crescem dentro das células, mas eles também trocam nutrientes. Eles trocam nutrientes pelas laterais, tá vendo? Aqui pelas laterais das raízes. E essa estrutura que eles crescem aqui pelas laterais são chamadas redes de Hartig, ou Hartig net, rede de Hartig. Isso são as características específicas dos fungos das associações do tipo ectomicorriza, tá? Dos fungos ectomicorrízicos. E por que eles criam deformações nas raízes? Olha só. Então ele vai crescendo por aqui, ó. E esse manto fúngico vai como se fosse estrangulando, porque a raiz cresce nessa região aqui, ó, conhecida como coifa, tá? Então ele cresce pela ponta. Conforme vai criando essa rede de manto fúngico, ele vai virando um cotoco e vai estrangulando esse crescimento. Mas isso não é um prejuízo, porque as hifas elas vão fazendo um outro prolongamento para a raiz. Então, aqui está uma ilustração mais bonitinha, né, do manto fúngico e entre as células a rede de Hartig. Mesma coisa. Aqui algumas micrografias para a gente entender. E muito interessante, por exemplo, aqui a gente tem a demonstração do que ocorre com um Basidiomyceto, que muitas vezes quando a gente anda pelas florestas e a gente vê um cogumelo, a gente acha que esse cogumelo aqui está simplesmente decompondo uma madeira, mas eventualmente não.
Eventualmente, ele é o corpo de frutificação, por exemplo, de uma ectomicorriza. Muitas ectomicorrizas formam esses cogumelos, que podem fazer esse chapeuzinho ou outros, eu vou mostrar daqui a pouco. E, na verdade, eles estão aqui, ó, saindo do córtex da raiz, e os micélios vão acabar lá em cima, eles se propagam pelo ar, na verdade, ao invés de apenas sendo as bolsas de esporos internas, como é o caso das micorrizas arbusculares, tá? Então formam, por exemplo, esses cogumelos pelo chão, aqui alguns pinheiros, né? Isso é bem comum. Mas existem muitos outros, né? Existem esses daqui, que são chamados, por exemplo, de puffballs. São, depois vocês botam no YouTube, puffball, cogumelo, alguma coisa assim, para vocês verem que isso daqui é uma bolsa de esporos. Eu vou mostrar isso aqui no final da aula depois para vocês. E esses puffballs, esse aqui, por exemplo, é um pisolitos. Aqui tem outros tipos, né? Esses caras, eles são todos micorrizas, do tipo ectomicorriza. Eles são uma bola de esporos. E aí, se alguém pisa nele, um animal, alguma coisa cai nele, ele joga uma bola, uma nuvem de esporos para cima. Por isso que é puffball, em inglês que eles chamam. É incrível a quantidade de esporos que ele solta. Um outro. E aqui é uma fotografia da raiz mesmo, com esse aspecto enovelado, tá vendo? E essas coisas que parecem uma teia de aranha, na verdade, nada mais é do que os micélios formados. Então, esses micéliozinhos aqui, ó, isso é muito fácil de ver quando você começa a escavar uma raiz no solo, muito fácil. Então, parece que uma teia de aranha foi feita, mas essa teia de aranha nada mais é do que os micélios das plantas, né? E elas ficam todos esses cotoquinhos, assim. É mais difícil ver o cotoquinho, mas as teias de aranha é muito fácil. Olha só a expansão que essa a raiz teve no solo. Incrível. Aqui as diferenças entre os dois tipos, bem fácil de ver. E o último tipo que eu queria mostrar para vocês, que eu acho lindo, né? Que são as micorrizas orquidoides. E o que eu acho interessante da orquidoide é que aqui a dependência muito grande é da própria planta em relação ao fungo, né? É uma relação de simbiose mais dependente do que as outras que a gente está falando. Porque, por exemplo, no caso das ectomicorrizas, tanto fungos quanto plantas vivem bem separadamente, mas numa situação de estresse, eles vivem melhor juntos. No caso das micorrizas arbusculares, as plantas vivem bem sem os fungos. Os fungos precisam da planta. Mas no caso das micorrizas orquidoides, né, essa simbiose ela é muito dependente das duas, as duas precisam muito delas. Olha, as orquídeas, elas são a maior família de monocotiledôneas do mundo, né? Elas têm entre 17 e 30 mil espécies. E elas precisam desta relação do tipo micorriza para propagação e manutenção. O que ocorre, né? Deixa eu ver se eu tenho mais um. Tenho. Então, a gente vê esse tipo de relação assim nas raízes das orquídeas. Então, isso aqui são escamas, né, da própria raiz, mas a gente tem que entender que associadas a essas raízes tem também uma quantidade enorme de fungos. Eles colonizam o interior dessas raízes e formam esses enovelados que se chamam peletons. E esses peletons, né, são enovelados de hifas que trocam, eles formam redes de trocas de nutrientes, assim como as outras, mas não é só isso que é interessante dizer, mas, por exemplo, a orquídea ela tem uma semente muito pequena, então quando ela começa a germinar, nos primeiros momentos da vida da orquídea, quem é responsável por nutrir a planta são os fungos. Então os fungos eles são transmitidos verticalmente, ou seja, da planta mãe para a planta filha,
E essa colonização nos primeiros momentos da vida, ela é primordial para que haja propagação da orquídea e a manutenção da vida dela na natureza. Então é um processo de coevolução também muito claro, onde a gente precisa das duas partes para que elas possam viver e permanecer vivas ao longo do tempo, né? Para finalizar essa parte das associações aqui, dizer para vocês que, especialmente no caso das micorrizas arbusculares, né, a gente está aqui falando de arbuscular, que os fungos eles têm mecanismos de transporte específicos para buscar no solo, por exemplo, diferentes fontes de nitrogênio, então, por exemplo, amônio, nitrato, aminoácidos e ureia, ele tem transportadores específicos para pegar isso e levar para a planta, por exemplo, apenas já o nitrogênio na forma de amônio. Ele também tem, por exemplo, transportadores para absorver o fósforo inorgânico de uma forma muito otimizada, transportar isso na forma de polifosfatos ao longo das redes de hifas e transportar isso na forma de fósforos inorgânicos, né, monômeros, para a planta também por transportadores específicos e que recebe também por meio de transportadores específicos pequenas moléculas, como por exemplo frutose, sacroses e outras coisas por meio da planta. Então eles têm toda uma rede já de morfológica ou molecular, vamos dizer, de interação para que tudo isso seja mais otimizado. Por os benefícios dessa associação, né? Para o fungo são muito óbvios. Eles recebem energia, eles recebem proteção, porque dentro da planta eles estão mais protegidos do que no solo, onde é o mundo cão, né? E eles recebem também aquele processo da regulação gênica que a gente já conversou, que as plantas modulam para eles. Que é o mesmo slide onde um eu deixei bonito, outro eu deixei feio. Para a planta, a gente tem o benefício direto para a planta, ele começa por uma coisa, gente. É ampliação da superfície radicular. Então, o principal benefício da planta é isso. A gente pega uma raiz que tem uma superfície de radicular X e faz essa superfície virar 10x. E quando essa superfície vira 10x, o que acontece? A gente aumenta muito a solubilização de compostos como o fósforo, o potássio, a aquisição de ferro, a absorção de água, qualquer coisa que precisa, tá? A gente otimiza a fixação de nitrogênio. Olha só o que eu estou falando. Otimiza a fixação de nitrogênio. Por quê? Porque quando a gente dá maior disponibilidade de nutrientes para a planta, outras simbioses vão ter maior disponibilidade de nutriente para fazer o seu papel. O fungo não fixa nitrogênio, porque nenhum eucarioto fixa nitrogênio, tá bom? Mas ele consegue otimizar a fixação de nitrogênio por outros organismos, ok? Não coloquem que o fungo vai fixar nitrogênio, por favor. E ela aumenta, por exemplo, a tolerância ao estresse hídrico. Ele protege a planta do estresse hídrico, não só porque ele aumenta a capacidade de captação de água, como, por exemplo, ele aumenta, por exemplo, a produção de exopolissacarídeos, ele mantém a cobertura da raiz. Ele tem uma série de formas ali que melhora esse processo. Deixa eu ver se eu continuei. Ele consegue reduzir uma série de atenuação de danos. Ele consegue, por exemplo, atenuar ou melhorar, por exemplo, resistência a metais pesados. Essa questão que eu vou falar agora, ela é um pouco controversa, né? Tem autores que reforçam isso, tem autores que dizem que isso não acontece, tá? Translocação de nutrientes entre indivíduos diferentes. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, tem uma floresta, né? Então, tem autores que falam que uma planta mais saudável, por exemplo, doa nutrientes para uma planta menos saudável dentro dessa floresta. Então, a translocação de fotossintetatos e outros processos, nitrogênio, etc. e tal,
de uma planta para outra, e esse processo se dá por meio de uma rede de fungos do tipo micorriza arbuscular ou ectomicorriza, etc. e tal. Então isso é controverso. O que é conhecido já assim, relativamente provado, é que a sinalização química entre plantas. Então, por exemplo, dentro de uma floresta, né, vamos pensar aqui, se vem um enxame de um determinado inseto, aí começa um processo de herbivoria na borda. Essas plantas, elas começam a ser atacadas, elas começam a produzir um determinado sinal químico. Esse sinal químico, sim, é transportado numa rede do tipo ectomicorriza, ou micorriza arbuscular, chega em plantas, por exemplo, no centro dessa comunidade de vegetais, que entendem o que está acontecendo e passam, por exemplo, a produzir compostos secundários que aumentam a defesa contra a herbivoria. Quando esses insetos chegam no centro, eles já não vão se alimentar dessas plantas, porque o aumento nesses compostos secundários promove defesa contra esses insetos, ok? Então isso acontece. Também, por exemplo, a gente está falando aqui de produção ou acúmulo de fito-hormônios, né, que são substâncias reguladoras de crescimento ou floração, e alterações bioquímicas relacionadas à produção de compostos secundários. Então tem muitos benefícios aqui relacionados ao processo da planta. Aqui tem um pequeno videozinho, deixa eu ver se eu vou conseguir. Acho que eu vou ter que mudar o coisa. Vou colocar para vocês. Ele mostra aqui, na verdade, um produto, mas ele mostra uma animaçãozinha mostrando a colonização. Então aqui tem um esporo, por exemplo. O esporo germina, ele já coloniza a planta, forma os arbúsculos, as vesículas, e aí ele mostra toda a característica de capacidade de captação de fósforo, nitrogênio, água, potássio e melhoria no desenvolvimento vegetal. E ali como ele amplia a área de absorção. Então é mais ou menos assim que funciona um processo de colonização de um fungo do micorrízico. Interessante que depois de uma colheita, esse solo ele vai ficar cheio de esporos, né? Então ele pode ficar permanecendo com maior capacidade para os próximos cultivos. E isso é muito interessante, que a gente pode ver que solos, às vezes muito degradados, eles podem ser adicionados de um solo que tem um alto nível de colonização com micorrizas, para que ele tenha presença de novos esporos, possa se colonizar e aquilo ali seja, por exemplo, um mecanismo de recuperação daquela área que está degradada. Então, fatores de influência nessa colonização. Obviamente, disponibilidade de nutrientes. De que forma? Opa, volta. De que forma que isso funciona? Funciona assim, ó. Quanto mais nutrientes eu tenho, a tendência é que eu tenha menor colonização do tipo micorriza. Por quê? Porque a tendência nossa é que a gente peça ajuda quando a gente precisa de ajuda. Se é caro para a planta manter essas associações, ela vai lançar a mão desse recurso quando ela precisa de ajuda, tá? Então, se o solo for muito nutritivo, muito ok, a planta não vai precisar disso, tá? Em relação ao pH, a tendência é que pHs bons vão ter melhor presença de fungos, porque o que é pH bom ali? Vamos colocar mais próximos da neutralidade, etc. pHs extremos tendem a eliminar atividades biológicas, então a gente vai ter menor atividade fúngica. Presença de elemento tóxico para fungo, como por exemplo, aplicação de antifúngico, vai reduzir, obviamente, a presença desse tipo de associação. A mesma coisa a salinidade, né? Agora, em relação à textura, estrutura, agregação, densidade, a gente tende, a presença, né, de fungos tende a melhorar todos esses fatores
Os fungos, eles ajudam muito na estruturação do solo, eles ajudam muito a melhorar o processo de agregação. Quando a gente melhora a agregação, a gente melhora a estrutura, a gente melhora a densidade, porque a gente diminui a densidade, diminuindo a densidade, a gente deixa aquele solo mais aerado, a gente deixa melhor percolação da água, vira um processo mais saudável, né? Mantém melhor a umidade e geralmente a questão de organismos, isso é muito variável, né? A gente sabe que um organismo ele interfere em outro. Então, presença de outros organismos sempre há. Normalmente, o organismo é uma coisa que a gente não dá para falar assim, organismo X ou Y, isso vai ajudar ou diminuir, por exemplo, o processo de ter ou não ter uma associação do tipo micorriza. Mas a gente sabe que a biologia influencia na própria biologia. Então, a gente lista que organismos influenciam, mas não é um processo aqui controlável, né? São todos os fatores do solo que vão acabar influenciando ou sendo influenciados pela presença dos fungos e ajudando ou sendo ajudados nesse tipo de associação. A planta. A gente sabe que o que influencia, né, na ocorrência do tipo e da ocorrência desse processo de micorrizas é a espécie ou a variedade até, dependendo do que a gente está falando, vegetal. Algumas plantas elas vão selecionar determinados fungos, outras vão selecionar outros. Também a nutrição dela, pelos fatores já explicados, a idade da planta, a gente tende a alterar eventualmente o grau de micorrização dela com o tempo, ela tende a ter uma maior micorrização na fase de crescimento dela. Se ela tem atividade alelopática ou não, então algumas espécies tendem a ter maior alelopatia, que é a exudação, por exemplo, de compostos inibitórios, por exemplo, de outras espécies. E se ela tem maior ou menor atividade de exudação, isso é importante. O manejo influencia, é claro que influencia, né? Então, por exemplo, qual é o histórico da área? Eu acabei de falar para vocês que os fungos eles não vão embora de um plantio para o outro. Tem esporos ali, então os esporos eles permanecem. Se é um cultivo, daí logo no cultivo seguinte você também bota uma espécie que pode ser colonizada pelas micorrizas que estavam ali, né, pelos tipos de fungos que formam associação do tipo micorriza, ótimo, aquilo ali vai prevalecer e vai ser mantido. Então, o histórico da área influencia. O tipo de cultivo também. Então, por exemplo, eu faço um cultivo direto, plantio direto. Ah, não, eu não faço um plantio direto. Ah, eu vou botar milho, vai acontecer uma coisa. Vou botar cana, vai acontecer outra. Eu passo o trator, por exemplo, gradagem é uma coisa muito ruim, porque ele vai quebrando as redes de hifas, né, que formam dos fungos. Isso daí atrapalha. Por exemplo, uso de insumos. Se você vai aplicar antifúngico na sua área, você vai acabar com seus fungos que estão ali, isso vai ser muito ruim. Claro que às vezes você precisa, se está com a doença, às vezes é necessário, né? Agora, ficar aplicando, sabe, já antes de ocorrer alguma coisa, eventualmente você está dando um tiro no pé. Então, essas coisas a gente tem que pensar. Tudo isso influencia. Também está dando fertilizante demais, você vai inibir, por exemplo, a presença de micorriza lá. Agora eu queria que vocês dessem uma pausa para dar uma respirada. Estamos quase com uma horinha de aula aí. Que agora eu vou mostrar uns estudos de casos bem rápidos, que é para a gente poder finalizar o entendimento prático desses conceitos, ok? Descansar? Show! Então, olha só, aqui tem uma tabelinha que eu peguei de uma revista Biotecnologia, Ciência e Desenvolvimento, onde ele só mostra aqui algumas culturas variadas, né? Então a gente tem aqui abacaxi, citros, milho, plantas arbóreas. Quais são os fungos que são eficientes na colonização? Então a gente tem vários glomos,
Glomus clarum, Glomus etunicatum. A gente tem aqui, por exemplo, a Calospora. A gente tem algumas coisas aqui, são todos micorrizas do tipo arbuscular. E qual era o efeito da inoculação desses organismos? Então a gente pode ver aqui, por exemplo, ó, melhor desenvolvimento de mudas, melhor tolerância ao déficit hídrico. A gente pode ver, por exemplo, melhor nutrição, crescimento estimulado. Isso aqui é muito interessante, ó, maior eficiência do uso de fósforo. Isso é uma das coisas mais relatadas à utilização de micorrizas, tá? Essencial para o desenvolvimento de mudas de espécies pequenas, semente pequena. Porque espécies de semente pequena significa que ela tem pouca reserva. Se ela tem pouca reserva, ela precisa rapidamente se adaptar e aprender a se nutrir sozinha, tá? Então, é muito bom quando ela pode ajudar, tem um fungo para ajudar ela nesse crescimento inicial, tá bom? Então, aqui tem alguns exemplos, né, que a gente pode observar. E eu trouxe também algumas fotos de experimentos que eu tirei de algumas apresentações e coisas para a gente ver como é que funciona. Olha só o que tem aqui, ó. Aqui a gente tem milho e soja, tá bom? Em cima a gente tem milho, embaixo a gente tem soja. E a gente tem ambos. Controle, o que é controle? Não botaram nada no negócio, botaram um vaso e deixaram crescer. A gente tem fósforo REC. O que é fósforo REC? É a dose de fósforo recomendada. Sem fungo micorrízico arbuscular, eles ficam pequenininhos, tá vendo? Aí eles botaram, por exemplo, diferentes concentrações de fósforo, que seria 1/3 do fósforo recomendado e 1/3 do fósforo recomendado até a dose completa do fósforo recomendado. Então, ó, esse daqui é igual a esse aqui, ó. Esse aqui é igual a esse aqui. Qual é a diferença dos dois? Esse tem fungo, esse não tem fungo. A diferença. Os dois tiveram a mesma quantidade de fósforo. A diferença de um para o outro é que um recebeu fungo, o outro não recebeu fungo. O que a gente entende aqui? Ó? Que o fungo ajudou a absorver o fósforo que ele precisava, que ele tinha disponível ali no ambiente. Agora olha que interessante. Esse cara aqui recebeu 1/3 do fósforo recomendado, mas recebeu o fungo também. Olha o desenvolvimento dele. É igual ao do lado. Ou seja, se você aplicar 1/3 do fósforo, mas aplicar o fungo, você tem um crescimento muito superior a aplicar o fósforo inteiro, mas não aplicar o fungo. A mesma coisa aconteceu para a soja, tá? Então a gente vê que a importância dos fungos no aumento da superfície radicular e na eficiência de absorção do nutriente. Isso daqui é diferente, esse daqui já é diferente. Então, nesses, ele tinha uma espécie de citros, que é uma laranja caipira, e ele colocou um controle, coitado desse controle aqui, né? Não é possível. Eu vou falar uma coisa para vocês, né? Eu nunca gosto muito desses ensaios onde a pessoa sempre apresenta uma foto. Mas vamos pensar que aqui representa o experimento todo. Mas ó, o controle está aqui, ó. Só tem 2 folhas esse controle aqui. Coitado do controle. E além desse controle aqui, a gente tem 3 tipos de fungos diferentes. Então, nesse caso, ele está selecionando qual fungo micorrízico arbuscular é melhor. Então, ele mostrou aqui que um fungo micorrízico arbuscular, que é esse daqui, é um Glomus eutunicatum, não tinha praticamente nenhum efeito. Agora, por exemplo, esse daqui, ó, já tem um efeito de desenvolvimento muito grande, mostrando também que não é qualquer fungo micorrízico, a depender do vegetal. Cada vegetal vai se adaptar melhor a uma espécie, ou às vezes uma linhagem de fungo micorrízico, tá? Essa associação micorrízica, ela vai ser espécie específica também. Isso aqui também é interessante, ó. O que acontece aqui? Ele testa fósforo solúvel
e fósforo de rocha fosfática. O que é rocha fosfática? É basicamente a rocha moída, tá? E eles inoculam e não inoculam. E ele tem a dose de fósforo, é 0, ou seja, não aplicaram nada, né, de fósforo. 50 e 100, tá? O que acontece aqui, ó? Fósforo solúvel inoculado. Então, ó, tem esse e esse aqui. 0. Olha, inoculado 0, cresceu. Solúvel não inoculado, não cresceu nada. Fosfático inoculado cresceu, não inoculado não cresceu nada. Isso que a gente está vendo aqui, gente, o que é isso? Bem, se ele aplicou 0 de fósforo, isso aqui é o crescimento que só o próprio fungo promoveu. Ou seja, já havia no próprio substrato usado aqui, no próprio experimento, uma quantidade de fósforo que poderia ser absorvida. Mas é o fósforo que está indisponível. Lembra que a gente já falou que o fósforo fica disponível? Quando o fungo foi inoculado, ele foi capaz de fazer com que esse fósforo aqui tornasse disponível e aqui o limão cravo conseguiu desenvolver. Então ele desenvolveu alguma coisa aqui. Não importa onde foi sem fungo, ele não desenvolveu nada praticamente porque não tinha ali fósforo para ele disponível. Aí ele colocou uma quantidade de fósforo que pode ser de rocha solúvel, fósforo solúvel ou não solúvel. Então aqui a gente tem as mesmas coisas, mas o que acontece? Quando ele colocou 50 miligramas por quilograma, não inoculado, é esse daqui, ó. E esse daqui. Qual é a diferença dos dois? Ó, esse não é solúvel, porque esse aqui é rocha. Rocha fosfática. E esse daqui é solúvel. Se é solúvel, está pronto para a planta absorver. Olha, a planta absorveu, cresceu. Não, rocha fosfática, a planta não cresce. Porque vai ficar ali insolúvel, a planta não consegue pegar. Quando aplica essa daqui mais o fungo solubiliza para a planta, ó. Né? E quando aplica solúvel mais o fungo, ele cresce melhor. Por quê? Porque não só dá o que a planta, o que está solúvel, como o próprio fungo ainda disponibiliza um extra para ela. Se você der uma quantidade muito grande de fósforo solúvel, o que acontece? Olha, vamos aqui ver o que aconteceu no negócio. Inoculado ou não inoculado, rocha fosfática ou rocha não fosfática, né? Bem, aqui a gente tinha os dois solúveis, né? Bem, se era tudo solúvel e a quantidade era muito grande de fósforo, já não fez mais diferença se tinha fungo ou não fungo. Porque aí já tinha tanto fósforo solúvel que para a planta já não fazia diferença mais o fungo, né? Aqui era já a rocha fosfática. Não adianta dar um monte de fósforo. Se ficar na forma não solúvel, a planta não vai absorver. E aqui é o limite que, pelo jeito, o fungo foi capaz de solubilizar no tempo do experimento. Então, isso é o que a gente consegue entender aqui no experimento. Olha, dar a rocha fosfática sem fungo para solubilizar, a planta não vai conseguir. Então, os micro-organismos são as peças fundamentais para o processo da disponibilização do fósforo para a planta. Se vier numa forma solúvel, pode mandar, mas olha, para você ter um desenvolvimento alto, você vai precisar botar uma quantidade muito grande de fósforo solúvel. Se você aplicar fungo, você pode aplicar uma quantidade muito menor, que já vai ser o suficiente. Ok. Aqui é outra coisa importante. O que a gente está vendo nesse gráfico? Ó, semanas após o plantio, e a gente está vendo colonização intraradicular. Ou seja, aqui é o seguinte, quanto mais alto neste eixo aqui, mais a gente teve colonização, tá? Então, a gente está falando sobre duas espécies diferentes, e a gente vê que duas espécies diferentes, uma espécie consegue colonizar bem, que é essa Glomus clarum.
A outra espécie não coloniza. Então, uma primeira informação que a gente tira é que a colonização depende da espécie. Isso a gente já falou. A outra colonização, a outra coisa que a gente falou é que a colonização depende do status nutricional. Olha aqui o que acontece, ó. Quando a gente tem baixo fósforo, após 10 semanas, 80% das plantas estão colonizadas. Quando a gente tem muito fósforo, após 10 semanas, sei lá, 20% das plantas estão colonizadas. 30%, sei lá, 25%. Ou seja, a planta busca a colonização quando ela precisa, tá? Então, isso aqui está só corroborando com os conhecimentos que a gente já teve. E sobre um processo que eu gosto de falar, que é a simbiose tripla. Então, é importante que a gente dizer que, além de tudo aquilo que a gente falou sobre micorriza arbuscular, micorriza do tipo ectomicorriza, a gente ainda tem as bactérias acontecendo junto. Então, isso tudo ainda acontece no meio da bagunça. Inclusive, as bactérias, elas colonizam os próprios fungos. Tá tudo acontecendo junto. Tem fungo, tem bactéria dentro da planta, tem bactéria dentro do fungo. Enfim, é uma bagunça, né? E aqui a gente está mostrando que a diversidade de ectomicorriza, ela melhora o crescimento e a fixação de nitrogênio de mudas de Acacia manjum. A Acacia manjum é uma planta leguminosa, muito legal, já trabalhei com ela no doutorado, vou mostrar daqui a pouco para vocês. E olha que interessante que a gente tinha aqui, ó. Número de ectomicorrizas isolados, inoculados. Então, conforme a gente ia aumentando, então a gente vai vendo aqui pelas curvas, né? A maioria, elas tendem a atingir um platôzinho aqui por volta de 4, 5, mas a gente tende a ter uma maior biomassa Esqueci o nome disso daí. Enfim, biomassa de raiz, a gente tem maior número de nódulos por planta, a gente tende a ter um maior número de teor de fósforo, um maior número de teor de nitrogênio, um teor de biomassa completa. A gente tende a ter uma planta mais nutrida. Isso conforme a gente aumenta a quantidade de ectomicorrizas diferentes que eles inocularam. Então, para a gente ver que diversidade também está associada a um processo de indireto de maior fixação biológica de nitrogênio, conforme eu tinha mostrado para vocês há pouco tempo atrás. Então, aqui a gente mostra, por exemplo, uma planta sem micorriza e com micorriza, com 0% de fósforo. Sem micorriza, ela acabou aqui, ó. Com micorriza, ela vem para cá. A planta com micorriza supera o crescimento da planta sem micorriza na ausência de adubação fosfatada. Aí a gente vai vendo aqui, por exemplo, as diferenças, né, do desenvolvimento delas. Aqui uma com micorriza que recebeu 10 ppm de fósforo, a outra recebeu 30, elas têm desenvolvimento maior, ou melhor, ou igual. E aqui é o número de nódulos, tá? Nódulos formam os nódulos de fixação biológica de nitrogênio, com micorriza e sem micorriza, em diferentes concentrações de fósforo. E a gente vê então como que indiretamente a gente altera a fixação biológica através da presença das nossas micorrizas. Toxicidez de metais pesados. Olha o desenvolvimento dessa soja aqui, ó. E olha essa daqui. Com micorriza e sem micorriza. E por fim, a última coisa que eu quero mostrar hoje, isso aqui é um pedacinho da minha tese de doutorado. Eu trabalho com eucaliptos há muitos anos, né? E esse daqui é um trechinho do trabalho que eu fiz. Doutorado, a gente trabalhava com eucalipto, a gente sabe que é uma planta muito importante, né, em todo o cenário nacional, mas a gente sabe que no modelo de plantio que a gente tem, ele também não é muito bacana, o processo de monocultivo, etc e tal, que dá para melhorar. E aí a gente, uma das alternativas era o plantio com Acacia manjum, que é uma leguminosa, a gente está vendo aqui as raízes dela, os nódulozinhos com as bactérias fixadoras de nitrogênio.
E a gente trabalhava num sistema com área degradada, onde a gente tinha duas áreas, na verdade era uma área só, né? A gente tinha blocos nessa área, onde a gente tinha só eucaliptos com fertilização, só acácia, onde não tinha fertilização nitrogenada, e a gente tinha áreas com plantio misto. Plantio misto a gente tinha tirado metade das plantas de eucaliptos e tinha substituído metade por acácia. E aí a gente tinha aqui a visão do Google Maps, né, nos anos do plantio. Então cada quadradinho aqui, ó, era uma composição. Então aqui, por exemplo, era só eucaliptos, aqui era eucaliptos com acácia, aqui era só acácia, por exemplo. Aí aqui era só eucaliptos, por exemplo, aqui era só acácia, assim ia. Eram mais de 2 hectares, era só assim. Aqui era a vista do experimento, tudo blocadinho. Aqui ó, a gente vê as folhas do eucaliptus, né, e aqui da acácia, eles dividiam os lugares. E olha que legal. Então isso aqui que eu estou mostrando para vocês é só a parte de fungos, tá? A gente fez muita coisa que é só a parte de fungos. Ó, tá tudo em tom de verde quando eu passei para esse tema aqui, mas o que que a gente vê, né? Eucaliptus, misto e acácia. Olha, no eucaliptus, deixa até eu ver aqui, então tá, aqui é o eucaliptus. Eucaliptus a gente tinha presença de Basidium micota e um pouquinho de ascomicota. Já na área de acácia, a gente tinha um pouquinho de Basidium micota e muito de ascomicota. E no misto, metade dos dois. Quando a gente olhava isso numa ordenação multidimensional não métrica, isso aqui era a área de eucaliptos, ó. Esse vermelho, isso aqui é a área de acácia. O que a gente via? Cada um num canto. Isso aqui era baseado na comunidade de fungos, tá? Então isso aqui significa que a comunidade de eucaliptos, ela se organiza aqui, a gente interpreta esses pontos assim, ó. Quem está conectado, próximo é parecido. Quem está longe é diferente. Então, como todo mundo aqui está nesse canto, eles são parecidos. Significa que os fungos daqui são parecidos e quem está para cá é diferente e parecido entre si. Então, os fungos daqui são parecidos entre si. São a acácia. E o que está aqui no meio é o misto. Então, isso aqui é o mix. Esse carinha aqui no meio, ó. A gente entendia o quê? Quando a gente fazia o plantio, o eucalipto tinha os fungos do eucaliptus, a acácia tinha os fungos da acácia, e o plantio misto, ele integrava os dois plantios, né? E aí quando a gente olhava os grupos, olha só o que a gente via, né? A gente via que o eucaliptus, ele tinha um cara que, mais da metade dele era esse cara aqui, ó. Esse cara era esse carinha aqui, ó, Pisolitos. E a acácia, a maior parte dos caras era esse daqui, ó. Que era esse carinha aqui, ó. Não cultivada, essa teleforácea. Seguida por outros grupos ali. E o misto, ele tinha um pouco desse e um pouco desse. E depois ele tinha um pouco desse. E ele foi agrupando um pouquinho de cada um. E quando eu comecei a olhar o grupo de como eles eram, eu falei, olha, entre os 25 primeiros principais fungos, 17 são alterados. Uma parte significativamente maior no eucalipto, outra parte significativamente maior na acácia. E aí quando eu fui olhar esses grupos aqui, ó, quem que eles eram? Eram grupos de ectomicorrhizas. Eram grupos de fungos que fazem associação do tipo ectomicorrhiza. Eu falei, poxa, então é assim que é por isso que tem tanta diferença. Porque apesar de ser a mesma área, todo mundo plantado um por outro, o eucalipto seleciona o fungo que ele quer e a acácia seleciona o fungo que ele quer. E assim a gente publicou um artigo legal mostrando como que a chave da seleção das comunidades de fungos no ambiente, ele pode se dar pela seleção do tipo de planta que a gente quer colocar no lugar. E isso traz uma série de oportunidades biotecnológicas, né? Então eu acho assim que todo esse conceito da aula de hoje que eu passei para vocês, ele serve para entender que a exploração biotecnológica dos fungos micorrízicos, ele é uma coisa muito boa para ser feito e ele é uma coisa muito pouco feita, tá? A gente não tem empresas assim em nível nacional ou internacional ainda trabalhando muito com isso. A gente já teve tentativas, a maioria das coisas não vai muito para frente porque ainda tem muitos desafios. O maior desafio deles, no meu ponto de vista, é o seguinte: o principal grupo de fungos que a gente tem para trabalhar são os fungos micorrízicos arbusculares. Por quê?
Porque um fungo, ele serve para muitas culturas diferentes. Porém, a gente nunca conseguiu cultivar no laboratório um fungo micorrízico arbuscular. Então, para produzir inóculo, a gente tem, por exemplo, que cultivar uma área para produzir esporo naquela área e envasar aquele saco com esporo e trabalhar no controle de qualidade e vender um solo com esporo. Isso é complexo, né? Imagina só todo o processo disso, é muito difícil. Mas é uma área extremamente importante e que eu vejo com muitos bons olhos. Eu já falei isso, né? O meu grupo ele carece de pessoas para trabalharem com fungos e eu vejo que essa área é uma área de muita importância. Um exemplo, né? Que esses dados, quando a gente viu isso, e eu trabalhando com eucalipto e sabendo que naquela área lá a gente tinha a importância do Pizolitos e que ele era um cara importante, a gente foi lá para a área, né? Então, o Pizolitos é esse carinha aqui, ó, ele é um dos puffball da vida. E eu já fui com meus alunos lá para a área onde eu trabalhava, anos depois, e catucando o solo a gente já achou ele. Então já achou esse carinha aqui, ó, esse é o Pizolitos, você corta, ele é bonitinho assim. Então a gente vai lá no meio do mato, a gente acha ele, é legal que você coleta a amostra do solo, você manda sequenciar, dá um resultado, você volta pro campo, você olha lá e tá lá o bicho, sabe? Mas recentemente fui lá para Bahia e com a aluna a gente viu isso daqui, ó. Falei, ó, isso aqui é ectomicoriza, vocês querem ver? Aí cavuquei no chão, ó. Aí você vê direitinho, a raiz do eucaliptus, saindo de lá tá aqui o fungo com um corpo de frutificação. Isso aqui a gente ainda tá tentando isolar no laboratório, tá difícil, viu? Mas espero que vocês tenham entendido todo o potencial e todas as coisas interessantes que tem para sair disso daqui. E gostado dessa aula. É um tema que eu gosto demais e eu acho muito lindo de ver como que um fungo, ou como que os fungos e as plantas decidiram viver juntos e explorar esse mundão lindo que a gente tem, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.